Olá, bem-vindo a todos. Continuamos com o nosso curso Crescendo na Vida Cristã. Hoje, em nossa 7ª aula, falaremos sobre serviço cristão, um chamado para todos. Guarde este versículo no seu coração. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Uma pergunta para reflexão. Pense e responda. Não sei fazer nada. Como posso ser chamado para o serviço cristão? Nas lições anteriores, falamos sobre maturidade. Descobrimos que Deus quer que seus filhos sejam maduros e que aprendam sobre os caminhos da maturidade. Até aqui ficou evidente que a maturidade precisa ser estimulada. Precisamos querer que este crescimento aconteça e que o crescimento deve vir pela prática. É a prática que traz o crescimento. Paulo aconselha Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4. Exercite-se, Timóteo, pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. O exercício físico traz a boa forma, nos leva à boa forma física. Já o exercício espiritual nos leva ao amadurecimento espiritual. O serviço cristão faz parte desse exercício espiritual que precisamos para chegarmos à maturidade. Para que a sua maturidade espiritual aconteça, é necessário que você passe por uma variedade de atividades espirituais, tais como o estudo da palavra, a oração, o louvor, a adoração e o serviço cristão, entre outras. O cristão cresce também através do serviço que presta a Deus. Vamos ver nessa lição algumas razões para servir. Primeira delas, nós fomos criados para servir, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Deus nos trouxe ao mundo para servir. Servir é o nosso chamado. Somos vocacionados para o serviço. Isso significa que somos chamados por Deus para exercer um tipo específico de serviço. Fomos criados por Deus e imediatamente convocados para o trabalho. Entretanto, cada um de nós é chamado para um trabalho específico. Eu preciso saber qual é o meu trabalho e preciso realizá-lo. Preciso partir para a execução. Este ponto é muito importante. Ao realizar o trabalho certo, aquele trabalho que recebi de Deus, encontrarei satisfação pessoal. Ao tentar executar o trabalho de outra pessoa, posso me frustrar. Somos chamados para servir. Este lema representa bem a ideia de que estamos trabalhando nessa lição. Deus nos chamou para o serviço e não para a ociosidade. E afinal, a quem devemos servir? Nós devemos servir, primeiramente, a Deus, à Igreja de Cristo e ao próximo. Devemos servir a Deus, à Igreja e ao próximo. O próprio Jesus, quando esteve entre nós falando de si mesmo, disse que não veio para ser servido, mas para servir, deixando o exemplo do serviço cristão a ser seguido. Os cristãos primitivos seguiram o exemplo de nosso Mestre. Logo em Atos 2, nós vemos a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, os primeiros discípulos. E o apóstolo Pedro fez uma pregação explicando o que estava acontecendo com a descida do Espírito Santo, Pentecostes.
O resultado dessa mensagem de Pedro foi a conversão de 3.000 pessoas que receberam o batismo cristão imediatamente. Assim, nasceu em Jerusalém uma igreja vibrante. E essa igreja possuía algumas características. A igreja possuía uma comunhão intensa, uma vida de oração, o temor a Deus. A igreja de Jerusalém era caracterizada pela valorização da doutrina bíblica e também podíamos encontrar milagres extraordinários acontecendo naquele lugar. Mas a igreja de Jerusalém também realizava o milagre da generosidade. Nenhum irmão podia sofrer necessidade naquela igreja, podia passar por privações. A igreja socorria de fato os necessitados e, quando necessário, o irmão podia até mesmo vender a sua propriedade para levantar fundos para socorrer os desafortunados. A forma como a igreja de Jerusalém exerceu o dom de misericórdia é um poderoso testemunho sobre serviço cristão. Nós fomos criados para servir. Esse é o nosso chamado. Servir é a nossa vocação. Uma segunda razão: servir é um ato de obediência. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Gálatas 5:13. A Bíblia está cheia de pessoas que ouviram o chamado de Deus para o serviço e obedeceram. Em Gênesis, encontramos Noé e Abraão. Já no livro de Êxodo, temos a figura de Moisés. Logo em seguida, Davi. E lá no Novo Testamento, nós temos a vida de Paulo como um grande exemplo de alguém que ouviu e respondeu ao chamado de Deus. Mas são muitos outros personagens bíblicos que obedeceram. Todos esses obedeceram e foram abençoados no trabalho que fizeram. Lá em Hebreus, no capítulo 11, nós temos o registro de homens e mulheres que, pela fé, obedeceram ao chamado de Deus. Nós chamamos esses heróis de galeria dos heróis da fé. Diante de um chamado de Deus, nossa obrigação é obedecer. Resistir em cumprir um serviço dado por Deus é um ato de desobediência. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos a figura de Jonas. No livro de Jonas, nós vemos um homem extremamente capaz, um profeta extremamente capacitado, mas que resistiu em obedecer ao chamado de Deus. A desobediência de Jonas atraiu grandes problemas para a sua vida pessoal e para a vida de outros também. Mas quando Jonas decidiu obedecer a Deus, uma cidade inteira, a cidade de Nínive, foi salva por causa do serviço prestado por Jonas. Através de nosso serviço, Deus pode realizar grandes coisas. Portanto, precisamos obedecer. Nossa obrigação é obedecer, respondendo ao chamado de Deus. E quando obedecemos, podemos descansar na capacitação que virá do próprio Deus. Estudamos dias atrás o chamado de Moisés. Deus o chamou no Monte Sinai para salvar o seu povo, um povo que estava escravizado no Egito. Moisés tentou se esquivar de seu chamado, apresentando uma lista de desculpas. Finalmente, ele foi vencido pela força do chamado, pela autoridade do chamado, e aceitou cumprir essa árdua missão. Moisés já estava com 80 anos de idade quando aceitou esse desafio. E apesar de todas as qualificações de Moisés, conhecedor da ciência dos egípcios e da arte da sobrevivência no deserto, sem a ajuda de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, poderia cumprir uma tarefa gigantesca como a que ele realizou. E Jesus, com toda certeza, é o maior exemplo de obediência vocacional.
obediência de alguém que respondeu ao seu chamado. Diante da obediência demonstrada por nosso Senhor, nós não temos outra opção senão obedecer ao chamado para o serviço. Bênçãos virão, certamente, aos que servirem, aos que obedecerem ao seu chamado. Uma terceira razão: servir é uma forma de adoração. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, 1. Aqui, quando Paulo menciona culto racional, ele tem em mente o serviço religioso do Antigo Testamento, prestado pelo povo de Israel quando oferecia a Deus animais sacrificados, como expressão de adoração. Os sacrifícios de animais, apesar de ordenados por Deus no Antigo Testamento, tornaram-se atos meramente litúrgicos, um gesto religioso, mecânico, simbólico, mas distante da verdadeira adoração a Deus. Para nós, cristãos, o último sacrifício de sangue foi realizado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nos ensina aqui que agora resta ao crente oferecer-se em sacrifício vivo, isto é, participante, não morrendo, mas vivendo inteiramente para Deus, oferecendo a sua força física, mental, intelectual, espiritual, enfim, todo o seu ser, para servi-lo em adoração, que é o serviço da alma. Devemos entender que o serviço cristão é parte desse culto de adoração que devemos oferecer a Deus. Quando servimos, oferecemos a nossa vida, o nosso tempo, a nossa energia para Deus. Estamos oferecendo tudo o que somos para que Deus use para a sua glória. Isso é uma expressão de adoração. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios 6:20, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Servir a Deus é adorá-lo. Adorá-lo com tudo que somos, corpo, alma e espírito. Vamos servir a Deus. Isto é um ato de adoração. E a quarta razão, servir é uma forma de mordomia. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Primeira carta de Pedro 4:10. Mordomo é o administrador dos bens de uma casa, é o serviçal encarregado da administração, da governança de uma casa. Na Bíblia, o mordomo cuidava das terras, do dinheiro, dos bens materiais, da esposa, dos filhos e até da própria vida do seu senhor. Na Bíblia encontramos dois mordomos com histórias bem conhecidas. Eliezer, o mordomo de Abraão, lá em Gênesis, encarregado de conseguir uma noiva para Isaac, filho de Abraão. E encontramos José como mordomo na casa de Potifar, no período que viveu no Egito. Eles, como mordomos, eram pessoas de total confiança, capazes de administrar os bens e a casa de seus senhores. E nós, cristãos, somos mordomos do rei. É isto que ensina a Bíblia. Deus confiou ao homem a administração de seus bens. Precisamos cuidar de tudo, pois tudo pertence ao Senhor, a quem servimos. Devemos lembrar disso. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou a tudo que existe, inclusive a nós, o homem. E Deus confiou ao homem a administração de seus bens. O homem não é o dono de nada, apenas o mordomo da criação. Lembre-se, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Eles estavam lá e podiam desfrutar de tudo que o jardim tinha, mas eram mordomos e não donos. Agindo de forma inadequada, foram expulsos do jardim. Quando compreendemos, aceitamos e praticamos
corretamente a doutrina da mordomia cristã, ela exercerá grande influência em nossas vidas e aprenderemos que não há diferença entre atividades religiosas e atividades seculares. Tudo pertence a Deus. Aprenderemos também que, como mordomos de Deus, a nossa responsabilidade é muito grande. E aprendemos que, para o bom desempenho da mordomia, nós dependemos totalmente da ação do Espírito Santo sobre nós. Jesus, sem sombra de dúvida, percorreu com brilhantismo o caminho da mordomia. Precisamos seguir o exemplo dele. Em quinto lugar, pessoas têm algo a dar e a receber. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 12, versículo 7. O capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios trata dos dons espirituais e o seu uso. Quando se fala em serviço cristão, fala-se em dons espirituais. Assunto que vamos considerar nas próximas lições. Por enquanto, precisamos compreender que existe uma relação direta entre o dom que recebi de Deus e o lugar onde deverei servir. A pessoa do Espírito Santo é a presença de Deus neste mundo, é a habitação de Deus na vida do cristão. O Espírito Santo habita em nós. E como o Espírito Santo se manifesta em nossas vidas? Concedendo-nos dons para servir ao Senhor. Cada crente recebe pelo menos um dom espiritual. Recebemos os dons para o nosso próprio proveito, para a edificação da igreja e para abençoar ao próximo. Se o irmão da igreja tem o dom de ensino e ensina na igreja, ele será muito beneficiado no preparo e na exposição de sua lição. Mas todos os que estiverem presentes à aula também serão beneficiados. Assim acontece com todos os demais dons. A edificação pessoal é de toda a igreja. Você já ouviu falar em Moody? Moody é conhecido como um dos mais influentes evangelistas do século XIX. Moody, quando tinha apenas 4 anos de idade, perdeu o seu pai alcoólatra. Moody foi adotado por um tio sapateiro, vivendo uma vida simples e humilde e com poucas oportunidades para estudar. O seu tio apenas exigiu que Moody frequentasse uma igreja. Moody frequentou a igreja, mas nunca se entregou totalmente ao Senhor. Quando tinha 18 anos de idade, ele foi visitado pelo seu professor de escola dominical, que o visitou na sapataria do tio. O professor de escola dominical lhe disse: Moody, você não acha que chegou a hora de assumir um compromisso sério com Cristo? Naquele dia, Moody se tornou um cristão e serviu ao Senhor por toda a sua vida, até os 62 anos de idade. Moody iniciou uma escola dominical frequentada por 650 alunos em Chicago, nos Estados Unidos, com 60 professores colaboradores vindos de outras denominações. A escola chegou a ser tão conhecida que o presidente dos Estados Unidos, Lincoln, a visitou em 1860. O evangelista Moody pregava sermões simples, mas atraía multidões de 12 a 20 mil pessoas que desejavam ouvi-lo. Pouco antes de morrer, Moody eternizou uma célebre frase: Eu não sou um homem de muitas qualidades, mas todas as que tenho estão à disposição de Cristo. Moody foi um cristão que aprendeu o significado e a essência de serviço cristão. Concluindo, como salvos, somos chamados para trabalhar na seara de nosso Senhor, e nela há trabalho para todos. A vontade de Deus para as nossas vidas é que sirvamos a Ele e ao próximo, em amor e com alegria. Acredite, descobrir o que fazer na igreja é uma bênção para a vida do cristão.
É importante gostar do que se está fazendo e se alegrar com isso. Esta é a vontade de Deus para nós. Hoje você aprendeu. Deus criou você para o serviço. Servindo, você obedece ao mandado de Deus, presta a Deus um culto de adoração, exerce a doutrina da mordomia e serve ao próximo e é servido por ele. Chegamos ao fim desta lição. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.